Rapaz, eu não sou tão velho para ter vivido muitas gerações. Mas olha, eu não sei se já existiu uma geração onde tem um grupo, ainda que seja minoria, a gente sabe, que nem esse que nós estamos vendo agora. Cara, a gente vê um sujeito por aí, solto, assassinando, matando, estuprando, fazendo tudo como nós vimos nos últimos dias, né, nos canais de notícia, e ainda ameaça que vai fazer mais. Então a polícia sai e numa troca de tiros acaba matando o sujeito. E a gente vê, olha, eu cheguei a ver um vídeo onde os policiais estavam orando, né, antes de sair, pedindo a proteção de Deus, e o povo criticando, falando mal pelo que aconteceu. Orar, eles estão orando para depois matar os outros. Eu me pergunto, o que essa pessoa faria se desse de frente com um psicopata, assassino, estuprador, que já vem aí desde 2003, 2002, se eu não me engano, passando por situações de cadeia, fugindo, estuprando, matando, esquartejando, fazendo tudo, e dá de frente com um sujeito desse armado, dando tiro para cima de você, ou dessa pessoa, o que essa pessoa faria? E olha, mas o que eu comecei falando sobre a geração, é uma geração, falando até dos crentes, né, ou sei lá, aqueles que pelo menos estão frequentando uma igreja, que citam as coisas de Deus como se conhecessem. Quando não conhecem, não leem a Bíblia, não estudam, não têm interpretação de texto. Eu vou ler uma referência só aqui, uma pequena parte, para a gente entender que Deus é amor, mas a Bíblia, ela fala sobre justiça. E esse amor de Deus não está em você enviar um grupo de soldados para darem de frente com um psicopata, assassino, estuprador e abrir o peito para que ele esteja acertando tiro em todos eles. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas e olha a falta de conhecimento bíblico. As pessoas falam de um amor de Deus como se fosse um amor que aceita qualquer coisa, que pode tudo, que não se pode fazer justiça, quando a própria Bíblia fala sobre justiça. Olha aqui, Romanos capítulo 13, do versículo 1, vou ler até o versículo 4, para a gente não tomar muito tempo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, lógico, né? A não ser que a autoridade esteja colocando algo contra Deus. E aqueles que procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Não quer ter medo da polícia, não quer ter medo dessas questões? Pratica o bem e ela vai enaltecer você, pois é serva de Deus para o seu bem, para o bem da sociedade. Mas se você praticar o mal, preste atenção que a Bíblia está dizendo, que Deus está dizendo, porque a Bíblia é Deus falando. Se você praticar o mal, tenha medo. Pode ter medo mesmo, se você praticar o mal. É isso que está dizendo. Pois ela não porta, a autoridade, o governo, a polícia, não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir o que pratica o mal. Agora preste atenção nessa parte aqui, eu vou voltar. Ela não porta a espada, sem motivo. Aquele tempo, a arma dos guardas, dos policiais, era a espada. Hoje é o revólver, são as armas de fogo. Então, colocando aqui hoje, falando sobre a autoridade, ela não carrega a pistola sem motivo. Ela não carrega o revólver sem motivo. Ela não carrega o fuzil, a metralhadora, sem motivo. Ou você acha que a espada, aquilo nessa época, era só para intimidar? Sim, intimidar aqueles que estavam dentro de uma condição de serem intimidados, né? Para aí, levanta a espada, o sujeito não está armado. Agora, você pensa que naquela época, o que a Bíblia está dizendo, se os assassinos daquela época, os ladrões, os marginais, os estupradores, os estranguladores, seja o que for, viesse para cima das autoridades com uma espada, você acha que eles fariam o quê? Você acha que Deus está dizendo para fazer o quê aqui? Qual é a missão
da autoridade, qual é a missão dessa governância aqui com a espada na mão? Ela não porta a espada, ela não porta a arma à toa, mas sim é para punir aqueles que praticam o mal. Punir com a espada. O que será que essas pessoas pensam que é punir com a espada? É dar uma arranhadazinha no outro que está vindo para matar o guarda daquela época? Ou será que é para dar um tiro para o alto em relação ao outro que está vindo atirando em direção à polícia, querendo matar o policial? Gente, o que passa na cabeça dessas pessoas? Será que o que veio, o que gerou essa obtusidade, o que bloqueou, tapou, o que cegou essas pessoas de enxergar a verdade? Pessoas falando sobre o amor de Deus sem nem entender e sem nem conhecer o amor de Deus. O amor de Deus é revelado através da sua palavra. Se você não conhece, ou se essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, como elas podem falar do amor de Deus? O amor de Deus, ele é vivido, ele é conhecido, ele é descoberto através da palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele é a Bíblia, ele é a sua própria palavra. E ela está dizendo que se uma pessoa estiver praticando o mal, que ela deve temer a autoridade e deve temer a espada, a arma da autoridade, porque está para punir todos aqueles que praticam o mal conscientemente, se levantam contra as autoridades, contra o poder da autoridade, contra as leis da sociedade. Essas pessoas serão punidas pela espada da autoridade, pela arma da autoridade. É a Bíblia que está dizendo. Dá uma lida aí, se você ainda não leu, Romanos capítulo 13. Deus te abençoe.